Oh, glória a Deus, aleluia! Eu cumprimento a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Esse cumprimento está escasso no meio do povo de Deus, porque alguns servos de Deus estão agora entrando na modernidade e na moda gospel. Então, é difícil nós saudarmos agora os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Algumas pessoas chegam e dizem boa noite e não falam, do grande eu sou. Muito bem, meus queridos. Neste vídeo eu irei falar sobre a Bíblia Sagrada. Neste vídeo eu vou estar falando e ensinando a respeito da Bíblia Sagrada, da veracidade deste livro. Muito bem. Esse vídeo ele terá duas finalidades específicas, duas. A primeira, para você que não crê, passar a crer na Bíblia Sagrada. Eu vou relatar aqui para vocês provas incontestáveis de que a Bíblia Sagrada, ela é um livro espiritual e este livro direciona o homem a andar em caminhos retos e no final da sua vida ainda alcançar a vida eterna com o Senhor Deus. E aqui a segunda finalidade desse ensino é para você que crer já nas Escrituras, comece a obedecê-la. Glória a Deus. Irei apresentar provas irrefutáveis acerca da veracidade deste livro maravilhoso. Que fato nós temos extrabíblicos para mostrar que a Bíblia Sagrada é verdadeira? Vamos lá. Queridos, escavações antigas e atuais confirmam, achados arqueológicos confirmam que a Bíblia é verdadeira. Escritos antigos também confirmam a veracidade das Escrituras. Foram feitas descobertas surpreendentes e o avanço no conhecimento científico confirmam que a Bíblia Sagrada é o que ela diz que é. Oh, aleluia! Irmãos, a própria existência da Bíblia Sagrada e seus seguidores até o presente momento é um verdadeiro milagre. A Bíblia cobre um período de 16 séculos. Os homens que escreveram-na, a grande maioria não se conheciam. Eles viviam em lugares distantes um do outro, alguns em continentes diferentes. E o mais incrível, que quando essas porções foram se juntando, é como se ler os escritos, é como se os escritos eles fossem sendo juntados, como se fosse uma música escrita por várias pessoas que não se conhecem. Cada pessoa fazia uma parte e quando juntas forma uma belíssima música. Uma belíssima melodia com arranjos perfeitos. Assim é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é também, queridos, o livro das maiores profecias. E muitas das profecias se cumpriram, estão se cumprindo e irão se cumprir. Duas das maiores profecias da humanidade está relatada nesse livro.
Eu não vou ler muito as escrituras aqui no início, que eu estou falando sobre coisas terrenas, para confirmar coisas espirituais, para confirmar esse livro espiritual. Mas duas das maiores profecias estão relatadas de forma claríssima. Ora, há 730 anos antes de Cristo, o livro de Isaías relata, queridos, abra aí seu livro, lá no livro de Isaías 7,14. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui e abrir nessa passagem, Isaías, capítulo de número 7, versículo 14. Está aqui o anúncio do nascimento do Senhor como homem. Deixa eu ler para os irmãos. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamarás Emanuel. Mateus capítulo 1, faço questão também de ler na íntegra. Mateus capítulo 1, versículo 23. Oh, aleluia! Glória a Deus! Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 1, versículo 23, de uma forma clara, combinando com Isaías capítulo 7, versículo 14. Está escrito assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O anjo vem até a virgem e anuncia, repete o que foi dito em Isaías capítulo 7, versículo 14. A Bíblia é real. A segunda profecia mais importante relata a morte desse nascido, dessa virgem. Oh, aleluia! Isaías capítulo 53. Eu me alegro em falar da palavra de Deus. Oh, glória! Isaías 53. Procure aí, irmãos. Meditem comigo. Está escrito: todo o livro de Isaías, ou todo o capítulo 53 está falando sobre a morte do Messias. Especificamente no versículo de número 2 diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. As pessoas leem essa passagem e dizem que Jesus era feio. Acorda, igreja. Aqui está falando sobre Jesus na cruz do Calvário, cheio de hematomas, cheio de feridas. Continuando: sem aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E você vai lendo e vai meditando. Isaías 53, há 730 anos atrás, estava aí profetizado que o Senhor Jesus seria crucificado em um madeiro. E o acontecimento é real. Nós sabemos que é real, é fato. A Bíblia influenciou e ainda influencia a humanidade. Sabia disso, queridos? Pois o padrão de vida das pessoas que verdadeiramente vivem, como diz as Escrituras, oh glória a Deus, chama a atenção de todos os que não vivem segundo essa palavra. O crente que vive a Bíblia Sagrada, ele é diferente. O crente verdadeiramente servo de Deus, que entra pela porta estreita e anda no caminho apertado, amados irmãos, eles são diferentes. Oh, meu Pai. A Bíblia é o livro mais antigo do mundo e também o mais moderno. Em 120 séculos, irmãos,
não precisou acrescentar nada, nem retirar nada da Bíblia. Pois verdade é essas escrituras, pois verdade são essas escrituras. Serve para direcionar o homem de qualquer época no mundo, no passado, no presente, no futuro. Esse livro direciona o homem a viver de forma amável e digna. As leis dos homens mudam, as regras, oh meu Pai, as regras dos homens, em geral, do sistema mundano, tudo muda. O padrão de vida mundana muda de uma hora para outra. Em uma temporada são criadas leis para todos. Mas na prática você sabe, querido, você sabe que na prática não funciona. Só se aplica essas leis quando de correção só aos pobres. Em determinado tempo, o pai tem direito de corrigir seus filhos. E em outros tempos, esses mesmos pais são proibidos de aplicar as correções a seus filhos. Em uma temporada, as vestes da humanidade são longas e respeitosas. Em outra temporada, as vestes são diminuídas, causando sensualidade no sexo oposto. Em um momento, é vergonhoso ter cabelos brancos. E em outro momento, o homem pinta seus cabelos de branco. E assim estão os homens seguindo esses conceitos mundanos, indo de mal a pior. Queridos, e onde em muitos aspectos, aonde o incorreto, o imperfeito, o ao contrário é que é perfeito, que é correto. Você já percebeu isso? Agora a palavra de Deus é única, nunca muda. A palavra de Deus é a verdade universal. Ela não muda, sempre será a mesma. Por isso a Bíblia é real. As escrituras não mudam. Grandes sábios ficaram famosos por suas obras literárias. Isso aqui, irmão, que eu vou falar aqui é inacreditável. Quem não já ouviu falar de Confúcio? Deixa eu ver. Sócrates, Solon, Marco Aurélio, Zoroastro, Buda, etc. e muitos outros. A fama desses homens vieram de palavras e frases sábias, conselhos e poemas de seus escritos, que para a sua época e até a época de hoje são maravilhosos, coisas sobrenaturais. Porém, quando essas palavras, irmãos, quando essas frases, esses conselhos, os poemas desses homens são comparados com a Bíblia Sagrada, principalmente com Provérbios, Salmos, Cantares, nós constatamos que foram retirados da Bíblia. A palavra de Deus encontrada na Bíblia ela é vida, ela é eficaz. Quando essa palavra é falada, pronunciada, irmãos, essa palavra ela causa impacto sobrenatural em qualquer ser humano. É por isso que essa palavra ela é real, ela muda vidas. Uma das causas incontestáveis de que a Bíblia é real e é inspirado por Deus é uma breve análise de seus guardiões e escritores
os judeus. A Bíblia não foi escrita, preste bem atenção, para quando alguém me perguntar e falar que a Bíblia foi escrita por homens, mas preste atenção, a Bíblia não foi escrita com intelecto humano, para termos uma maior compreensão. Compreenda aí, o Senhor Deus falava aos corações de seus escritores, e os seus escritores escreviam, e a prova maior dessa verdade é que os judeus, sendo guardiões desses escritos que formam a Bíblia e também copiadores dela, no passado era eles que iam copilando, né? Ali os papéis da época iam terminando, que não eram papéis verdadeiramente, era escrito em coros de animais, e eles iam passando a limpo e o copiando. Irmãos, jamais escreveriam, os judeus jamais escreveriam suas transgressões e o quanto eles eram rebeldes com Deus. Se eles fossem escritores, ou melhor, se eles tivessem escrito de si mesmos, eles não iriam ali relatar suas falhas, suas teimas, suas percas. Jamais eles iam dizer que, olha, nós somos rebeldes a Deus, nós servimos outros deuses, nós prostituímos com ídolos. Jamais. É por isso que a Bíblia é real. Oh, glória! E a mídia mundial não expõe, não. A mídia mundial ela não coloca em evidência, você não ouve no rádio, muito raro, você não vê na TV nenhuma das provas que a Bíblia é real. Não vê, você não consegue, porque existe um monopólio. As maiores empresas do mundo, as maiores emissoras do mundo, TV e rádio, são dirigidas por pessoas que não creem em Deus. Olha, até alguns meses atrás, eram 67 fatos que comprovam a veracidade deste livro. Amém? 67 achados, cidades que foram achadas, objetos escritos em pedras, em argila, provando as escrituras. E eu vou lhes relatar alguns aqui. Claro que não vai ser os 67, mas uns 4 ou 5. Já foi encontrado, irmão, encontraram o altar aonde Noé e a sua família sacrificava a Deus. Meu Deus do céu. Depois do dilúvio, Noé fez um altar aonde ele sacrificava ao Senhor com a sua família. Foi encontrado esse local. Foi achado um pedaço de pedra, numa linguagem para você entender, né? Na Fenícia, cidade antiga, com uma inscrição de Joás, quando ele recolhia dinheiro para a reconstrução do templo de Salomão. A cidade de Sodoma e Gomorra, quando era apenas especulação, ainda foi anunciado na TV. Mas quando foi comprovado que realmente aquela localidade era a localidade de Sodoma e Gomorra, nunca mais falaram do assunto em TV aberta, nunca mais. Mas você pode encontrar um documentário que fala sobre isso no YouTube. Procure, você vai encontrar. Amém, meus queridos? Os sábios, pecadores e evolucionistas, eles diziam que a história do Mar Morto se abrir para o povo de Deus passar era ridículo. E falavam mais. Mais ridículo ainda é o Mar Morto se fechar para destruir
o exército de Faraó. Mas para a glória de Deus foi encontrado o local desse acontecimento. E você sabe um dos instrumentos usado para encontrar a Bíblia Sagrada. Foram encontrados também costelas de homens egípcios envolto em corais. Foram encontrados também, irmãos, rodas das carruagens de Faraó. Oh, glória a Jesus. Depois de tudo isso que eu falei, que tudo realmente é verdade, e você vai encontrar no futuro em livros, ainda pode até, já existe livros escritos com tudo, com alguns dos fatos que eu já falei. Existem pessoas que não creem ainda. Mas, meus queridos, como existem pessoas que creem mais na Xuxa do que na Bíblia Sagrada, eu vou lhes mostrar ídolos famosos que creram nas Escrituras. E alguns você não vai nem imaginar que esse ídolo, ele é um servo de Deus. Oh, meu Senhor da glória, louvado seja o teu nome, Senhor. Alguns desses artistas que eu vou falar, desses ídolos, só creram. Eles declararam, mas só vivem uma parte das Escrituras. E no momento que nos interessa é crer. E todos os que eu vou citar creram. Alguns estão vivendo, outros não. Mas eles creem. Quem não já ouviu falar do cantor Bonovox? O líder da banda U2. Há alguns anos atrás, quando essa banda fazia uma turnê, uma temporada, a televisão nacional e internacional mostrava. E olha, meus queridos, faz um tempão que você não ouve falar do U2 na mídia, sabia? Mas o Bonovox, que é o líder, ele se converteu ao Evangelho, né? E você já notou, como eu já falei, que você não ouve mais falar no U2 na mídia. O ator Chuck Norris, com 12 anos, confessou o Senhor Jesus, foi até batizado. Mas com o passar do tempo ficou famoso com seus filmes. Quem não lembra do Braddock? E perdeu a sua mulher, perdeu a sua família. Já no auge da sua fama, ele casou com uma cristã, que foi quem Deus usou para trazer o Chuck Norris de volta para os caminhos do Senhor. Você tem ouvido falar em Chuck Norris? Na verdade, eu nem sei se o rapaz, se esse ator já faleceu, né? Rapaz não, velho. Mas ele creu e ele se reconciliou. E depois da sua reconciliação, até a última vez que eu pesquisei sobre isso, ele tinha saído totalmente da mídia. Meus queridos, Martin Luther King. Procure saber quem foi esse homem. A televisão, a mídia, ela não diz que Martin Luther King era crente fiel, irmãos. Oh, glória! Quem não conhece Denzel Washington, me perdoe, eu não sei pronunciar muito o inglês. Denzel Washington, aquele que fez um dos últimos filmes, O Livro de Eli, ele creu nas Escrituras. E tem fã que não crê. E é dele um conselho dado para os crentes. Irmãos, preste atenção nesse conselho. Quando fores dormir, coloque suas sandálias debaixo da cama, bem debaixo,
ao acordar pela manhã, quando for se ajoelhar para pegar as suas sandálias, aproveite e ore, e ore. Oh, aleluia, meu Deus. Oh, Jesus Cristo amado, aleluia. Vai um aqui que você vai pasmar. Eu não sei se vou saber pronunciar o nome dele. Justin Bieber. Em 2017, agora no ano passado, ele anunciou que daria uma pausa na sua carreira para se dedicar a Deus. Meu Deus do céu, você vai continuar ainda incrédulo a respeito da Bíblia Sagrada, meus amados? Justin Bieber, esse abençoado, se não me falha a memória, foi em 2015. Ele cuspiu nos fãs e os fãs começaram a dizer: Justin Bieber, ele me cuspiu em mim, eu fui cuspido pelo meu ídolo. Gente, o homem agora está se dedicando à palavra de Deus. Oh, meu Pai amado. Wesley Safadão, oh meu Pai, Wesley Safadão, já apareceu aí na internet ele se batizando com a sua esposa. Ele creu nas Escrituras. Está frequentando a igreja da Lagoinha dos Valadões. Mas não se preocupe, ele vai encontrar a igreja do Senhor Jesus. Não se preocupe, ele já creu no livro, ele já creu na Bíblia Sagrada. Só falta ler. Quando ele começar a ler, ele vai encontrar a igreja do Senhor Jesus. Oh, glória! Agora vem os minutos mais importantes, irmão. Os minutos mais importantes desse vídeo. Queridos, a Bíblia é real. Ela é toda inspirada por Deus, como diz Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia é real. Aleluia. Vou me esforçar aqui, irmãos, para não fazer muito barulho, para não falar língua estranha na carne. Aleluia. Agora vem os minutos mais importantes para você. Nós comprovamos que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é real. Agora nós vamos meditar nesse livro. Abra seu coração. Deixa eu fazer aqui uma oração, irmãos. Eu não sou muito de orar por telefone, em um vídeo, mas eu tenho que orar. Até agora nós estávamos falando sobre o livro da vida fechado. Estávamos dando aqui exemplos humanos, visíveis, fatos palpáveis, para você crer que esse livro, a Bíblia Sagrada, ela é real. Agora nós vamos adentrar na profundeza desse livro. Nós vamos agora meditar em algumas passagens que vai mexer com a tua estrutura, mesmo que você seja crente. Senhor da glória, meu Pai supremo, Deus de maravilha, Pai, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abra os corações, ó Deus, desse irmão, dessa irmã que está ouvindo, meu Deus amado, esta voz que está vendo esse vídeo, em nome do Senhor Jesus, que as cadeias se quebrem agora e que os corações se abrem, para que o Senhor possa adentrar, Senhor, os corações através dessa palavra. Meu Pai, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, que através, ó Senhor, dessa meditação, almas possam ser salvas, almas possam ser, meu Deus amado, trazidas de volta para os teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Queridos, eu quero começar a meditação da palavra em Romanos capítulo 3, versículo 23. Está escrito que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa palavra, ela está nos dizendo que todos que nascem na face da terra nascem do pecado e nascem no pecado. Mesmo o filho do crente, quando ele nasce destituído da salvação. É um assunto que eu irei abordar em outro vídeo. Eu irei falar sobre crianças, né, quando elas são salvas ou não. A criança pequena, quando ela é nascida, até quando ela tem a sua inocência, é dela o reino de Deus. Mas você nasceu, cresceu e até hoje você não foi restituído em você a glória de Deus, a reconciliação com Deus. É como está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos. Os judeus pecaram, os fariseus pecaram. Nós precisamos, a partir do momento que nós temos uma consciência com Cristo, nós precisamos de aceitá-lo. Ou seja, nós precisamos de conhecê-lo. É como diz a palavra do Senhor. E esse conhecimento só vem na pregação desta palavra que está contida neste livro. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, está escrito dessa forma: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Pegou aí, irmão? Se você confessar com a sua boca. Tem pessoas que nascem, crescem, veem que existem igrejas, crentes fiéis, ouvem até a palavra de Deus, mas não abrem o coração. E quando alguém chega para perguntar: irmão, o senhor quer receber o Evangelho, quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E a pessoa diz: olha, já tenho Jesus no meu coração desde quando eu nasci. Isso é errado demais, meus amados. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Está escrito que o homem foi destituído da glória de Deus e precisa fazer essa reconciliação. Nós estamos lendo agora que é preciso você confessar diante dos homens. É preciso você confessar e crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos para você ser salvo. Lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, meio da pregação. A pregação ainda não tinha terminado. Foi a primeira palavra pregada pela igreja. Está escrito: Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A salvação, ela vem através da palavra de Deus. A salvação, ela vem através do crer em Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Pedro estava pregando, irmãos do céu. Pedro estava pregando a palavra de Deus e ele não terminou. As pessoas chegaram a ele no versículo 37, perguntaram: aos varões irmãos, o que faremos para ser salvo? E Pedro respondeu: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Você já se arrependeu, querido, minha querida? Você já se arrependeu? Você já foi batizado, batizada? Você já reconheceu que você precisa se reconciliar com o Senhor, o teu Criador? Em Atos capítulo de número 4, versículo 12, diz que não há salvação em nenhum outro nome
pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação fora de Jesus, meu querido, minha querida. Você quer ser salva? Procura conhecer o teu Salvador, o teu Criador. Procura conhecer o Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, tu está conhecendo um pouco dele. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Ah, mas eu já sou filho de Deus. Amado irmão, amada irmã, meu jovem, minha senhora, se você ainda não confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você ainda não desceu as águas com consciência de que você é um pecador, uma pecadora, você não pode ser chamado filho de Deus. Eu sinto muito. Essa palavra que é verdadeira e eficaz, aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está dizendo: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder e direito de se tornarem filho de Deus. Só é filho de Deus quem crê, quem receber esta palavra, descer as águas. Oh, aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Meus amados, Deus nesta noite, nesta manhã, nesta madrugada, nesse dia, nessa tarde, está batendo a porta do teu coração. Ele diz: eis que eu bato agora na porta do teu coração. Se tu abrir essa porta, eu vou entrar, vou ceiar contigo e tu comigo. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 2, está dizendo assim: não se moldem ao padrão deste mundo. Ou seja, não se conforme da maneira que o mundo está vivendo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Leia na sua Bíblia Romanos capítulo 12, versículo 2, está dizendo que você não pode se conformar com esse mundo. As regras do mundo são falhas, e além de falhas, não são obedecidas. São regras humanas, mundanas, que não trazem transformação de vida. Prova maior: as leis estão aí, mas os presídios estão cheios de bandidos, pobres. Oh, meu Pai do céu, não se conforme com esse mundo. Seja transformado através da palavra. Essa palavra, ela vai renovar a tua mente, e você vai ser capaz de experimentar, de saber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Oh, glória. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo diz nesta passagem, Gálatas capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário,
se entregou por você. É você que está ouvindo agora essa palavra. O apóstolo Paulo, ele diz aqui que ele foi crucificado com Cristo, que a vida dele não era mais dele, de Jesus. Tem pessoas que confundem muito. Não, agora eu sou liberto porque eu estou na presença de Deus, eu sou livre. Ei, querido, você não é livre de forma mundana. A sua liberdade é espiritual. Você agora não é mais escravo do mundo. Você agora é escravo de Deus. Para quem não sabe, servo é escravo. Servo é a mesma coisa que escravo. Paulo está dizendo que agora ele não vivia mais, Cristo vivia nele. E ninguém morre por isso. Morre, mas vai para o céu. Ninguém sofre por isso. Eu sou escravo de Cristo. Passo as minhas dificuldades. Muitas pessoas sabem disso, mas eu sou feliz demais. Oh, meu Deus, aleluia. Lucas capítulo 9, versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este se salvará. Quem perder a sua vida, acha-a-la, ou seja, abre mão, meu querido, minha querida, abra mão dessa sua vida onde você é que governa. Abra mão da sua vida aonde é você que pensa, que governa, que manipula. Não, meu querido e minha querida. Quem está fora dos caminhos do Senhor está nos caminhos mudando do inimigo de nossas almas. O mundo jaz do maligno. A palavra de Deus diz, meu amado e minha amada, que o inimigo de nossas almas cegou o entendimento do mundo para não crer nessa palavra. Eu li para os irmãos aqui em Lucas capítulo 9, versículo 24, que quem quiser salvar a sua vida, quer salvar a sua vida, querido? Perde ela, bota ela fora, perde o domínio dela. Agora vive a vida de Cristo. Vive a vida que Cristo quer que você viva. E Cristo quer que você viva para Ele. Deus tem um plano na tua vida. Para de fugir. Hoje pode ser esse dia onde tu será liberto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Lá está escrito assim, irmão. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas passadas sumiram, fugiram, desapareceram. Agora tudo se faz novo. A coisa passada é a vida que eu tinha sem Cristo. Tudo se fez novo. Voz nova, aspecto novo, pensamentos novos, sentimentos novos, planos novos, roupa nova, modo de andar, tudo muda na vida do crente. Se você está escrito, ou melhor, perdoe-me, se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo é tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficar por aqui. Que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos. E eu creio muito que se você que já creu nessa palavra começar a lutar para viver essa palavra, a tua vida vai mudar de uma forma gloriosa. E você que não cria no livro, está crendo agora, a sua vida vai mudar de uma forma transcendental. Inacreditavelmente a sua vida vai mudar. Glória a Deus. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta a respeito das Escrituras, você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp.
O número é 98, código de área aqui em São Luís do Maranhão. No momento estou em Humberto de Campos, mas moro em São Luís do Maranhão. Número do telefone 98514-5625. Pastor Orismar Araújo. Que Deus possa lhe abençoar em nome do Senhor Jesus.